Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema que está dando o que falar, o desenho humano. A ideia aqui é entender ele como uma espécie de mapa para o autoconhecimento, sabe? Uma forma de sacar qual é a nossa composição energética única. Então, bora começar a desvendar isso juntos. E para começar, que tal essa analogia? Pensa só, ter um manual de instruções pessoal. Um guia que explica tintim por tintim como a sua energia funciona. Essa é a grande promessa do desenho humano. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para pensar um pouquinho nisso. Quantas vezes a gente sente que está remando contra a maré, que as coisas estão mais difíceis do que deveriam? Pois é, o desenho humano se apresenta como uma ferramenta para tentar responder a essa pergunta, conectando direto com esse nosso desejo de ter uma vida com mais leveza, mais autenticidade. Então, tá. Mas afinal, o que é exatamente esse sistema? Vamos agora detalhar de onde ele veio e o que ele realmente oferece como manual pessoal para cada um. E olha, o que é mais interessante aqui é justamente essa mistura. O sistema pega sabedorias super antigas como o I Ching e a Cabala e junta com conceitos bem modernos da física quântica e da genética. É uma fusão assim bem única que busca criar um perfil energético super completo. E o que esse mapa mostra na prática? Bom, ele vai muito além de um simples traço de personalidade. Ele detalha seu tipo energético, a sua forma mais natural de tomar decisões, a estratégia certa para interagir com o mundo e até mesmo os dons e os condicionamentos que a gente carrega. É um olhar bem profundo sobre o que gera fluxo versus o que cria resistência na nossa vida. Então, o ponto principal é esse. Não se trata de uma coisa só. O desenho humano oferece um perfil que integra tudo, que conecta ao nosso jeito de funcionar energeticamente, nossos padrões psicológicos e até nossa jornada espiritual. Tudo num único mapa. Uma dúvida muito comum que aparece é: isso é astrologia ou é tipo uma psicologia diferente? Nessa parte, a gente vai deixar bem claro onde o desenho humano se encaixa e como ele conversa com esses dois campos. Bom, assim como na astrologia, a base para gerar um mapa de desenho humano são os dados de nascimento. A data, a hora exatinha e o local são super importantes para calcular a posição dos planetas naquele momento, que é o ponto de partida para tudo. E esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Sim, o sistema usa dados astrológicos, mas a interpretação é totalmente outra. Em vez de analisar signos e casas, ele usa a posição dos planetas para ativar o que ele chama de portais do I Ching. A abordagem é bem mais técnica, sabe? Focada na mecânica da energia e não tanto na simbologia astrológica que a gente conhece. E a relação com a psicologia? Aqui as conexões são bem fortes. O sistema descreve como a gente toma decisões, como as emoções funcionam, onde somos mais vulneráveis a pressões de fora, ajuda a entender muitos padrões de comportamento. Mas atenção, um ponto fundamental. Ele funciona como um mapa de autoconhecimento, não como um substituto para a terapia profissional, ok? Agora que a gente já entendeu o que é, vamos para a parte divertida, a parte prática. Como é que se lê esse mapa? Vamos conhecer os componentes principais do gráfico de desenho humano, que tem esse nome chique de Body Graph, e que funciona como o nosso mapa energético pessoal. Dentro de toda a complexidade do mapa, existem 3 pilares, que são, digamos, o ponto de partida para começar a aplicar esse conhecimento. Eles são a base, o começo de tudo para navegar a vida de acordo com o nosso projeto único. O primeiro pilar é o tipo energético. Existem 5 tipos principais e cada um descreve o jeito fundamental como a nossa aura e a nossa energia interagem com o mundo ao redor. Saber o seu tipo já é o primeiro grande passo para entender como agir de um jeito mais alinhado. O segundo pilar é a estratégia, que está ligadinha com o tipo energético. Ela define o como agir no mundo. Seguir a própria estratégia é a chave para encontrar menos resistência e mais oportunidades que simplesmente fluem na sua direção. E por último, o terceiro pilar, a autoridade. Esse aqui é o nosso guia interno para tomar decisões. O desenho humano diz que a nossa mente, na verdade, não é a melhor ferramenta para decidir o que é certo para nós. Em vez disso, cada pessoa tem uma autoridade interna específica que fica no corpo e que é a bússola mais confiável que existe. Com esses conceitos na cabeça, a pergunta que não quer calar é: tá, mas como eu descubro o meu? Essa próxima parte é totalmente prática, com um passo a passo bem claro para quem quiser gerar o próprio mapa. O processo é bem simples, viu? Basicamente são esses 3 passos. Primeiro, juntar os dados de nascimento com a maior precisão que conseguir. Segundo, escolher um dos vários sites que oferecem um mapa de graça. E terceiro, é só colocar as informações lá para ver o seu Body Graph aparecer na tela.
E para facilitar, aqui tem algumas sugestões de sites bem conhecidos e confiáveis. O Jovian Archive é o site oficial do sistema. O Genetic Metrics costuma ter uns gráficos mais detalhados. Já o MyBodyGraph tem um visual bem didático, ótimo para quem está começando. E o Human Design America é bem simples e direto ao ponto. Todos eles te deixam gerar o mapa básico de graça. Chegando ao fim da nossa análise, qual é a grande lição? O que significa, de verdade, viver de acordo com o próprio desenho humano? Vamos amarrar essa ideia central. Resumindo então, o desenho humano se apresenta como uma ferramenta que junta o antigo e o moderno para trazer mais clareza. É um mapa detalhado para entender a própria energia, a personalidade, o propósito e, acima de tudo, é um guia prático que busca uma vida com menos esforço e uma expressão muito mais autêntica de quem a gente já é. E para fechar, fica essa reflexão. No fim das contas, a grande proposta do desenho humano é oferecer um caminho para a gente responder a pergunta que está na tela. Uma forma de entender e honrar a nossa própria natureza em vez de ficar lutando contra ela. E essa talvez seja uma das jornadas mais valiosas que existem.